Olá! Quando a gente olha para a paisagem da América do Sul, a gente está vendo só a casquinha de uma história. Uma história de bilhões de anos. Porque por baixo de tudo existe uma arquitetura invisível que foi construída por colisões de continentes e forças assim imensas. Hoje a gente vai fundo para entender como esse nosso continente foi montado peça por peça. Para essa viagem, o nosso guia vai ser este mapa geológico. E olha, o que a gente vê aqui não é o relevo da superfície, tipo montanhas e vales que a gente conhece. Não. Isso aqui é a estrutura profunda, a fundação rochosa do continente. É justamente essa arquitetura invisível que meio que dita as regras para tudo que acontece aqui na superfície. Bom, a nossa história começa lá atrás, nas partes mais antigas e estáveis do continente. Vale a pena pensar nelas como os pilares, sabe? Os pilares fundamentais sobre os quais todo o resto foi sendo construído era após era. Tá, mas o que são esses pilares? São os chamados crátons. Basicamente, são núcleos de rocha incrivelmente antigos e resistentes. Eles têm raízes que vão fundo no manto da Terra, o que faz com que eles sejam praticamente inabaláveis. Eles funcionam como verdadeiras âncoras para o continente. E aqui no Brasil nós temos dois gigantes. De um lado, o imenso cráton amazônico, que pega quase toda a região norte, do outro, o cráton do São Francisco. E este último foi super importante, porque ele atuou como um antipaís. Pensa numa parede bem rígida, contra a qual outras massas de terra vieram a colidir bem mais tarde. Então, esses são os personagens principais da nossa história. Juntos, esses blocos formam um mosaico geotectônico, que é a base estável da nossa plataforma sul-americana. Uma base que foi consolidada há mais de 500 milhões de anos. Agora, vamos para a parte, digamos, mais dramática. Como é que esses blocos tão estáveis foram soldados uns aos outros? A resposta está num evento colossal, um evento de construção de montanhas. Esse evento foi o Ciclo Brasiliano. Imagina uma colisão continental em câmera super lenta que durou mais de 200 milhões de anos. Blocos que antes estavam separados por oceanos inteiros foram empurrados uns contra os outros e tudo isso culminou na formação do supercontinente Gondwana. O processo em si é fascinante. A colisão vai amassando as bordas dos continentes, criando o que os geólogos chamam de cinturões orogenéticos, ou cinturões de dobramentos. E as rochas que a gente vê hoje nos planaltos e serras do Brasil, na verdade, são as raízes profundas daquelas montanhas antigas que foram expostas depois de milhões e milhões de anos de erosão. E aqui estão as três principais cicatrizes que essas colisões deixaram. A província Tocantins, bem no coração do Brasil, é o que define a paisagem do Planalto Central. A Mantiqueira, lá no sudeste, é a responsável por aquele relevo super escarpado que a gente vê na Serra do Mar. E a Borborema, no nordeste, tem falhas gigantescas, os lineamentos, que controlam até hoje o curso dos rios e a forma do relevo. Certo? Depois da grande colisão, a poeira literalmente assentou. A plataforma se estabilizou e aí começou uma fase nova, a de preencher os espaços vazios. E foi isso que deu origem a paisagens que são muito conhecidas por nós. Pois é, fica a pergunta: qual é a origem daquelas chapadas famosas, como a Diamantina ou a dos Veadeiros? A resposta está num processo bem longo que aconteceu sobre essa plataforma que já estava ali consolidada. Com a plataforma já estável, algumas áreas começaram a afundar bem lentamente, num processo que a gente chama de subsidência. Essas depressões viraram bacias, que ao longo de centenas de milhões de anos foram sendo preenchidas por camada sobre camada de sedimentos e também de rochas vulcânicas. As três gigantes, Paraná, Parnaíba e Amazonas, são exemplos perfeitos dessas bacias intracratônicas. E o mais incrível é que esse processo nunca parou. A bacia do Pantanal, por exemplo, é uma depressão que continua afundando ativamente, até hoje. Bom, a gente poderia pensar que depois de tudo consolidado, tudo ficou parado, certo? Mas a história geológica nunca acaba. E essa estabilidade da plataforma esconde alguns segredos. Aqui tem um ponto que é fundamental entender. Estabilidade não quer dizer imobilidade. A plataforma sul-americana é estável, sim, se a gente comparar com a borda ativa dos Andes, mas ela não está geologicamente morta de jeito nenhum. Ela continua respondendo a novas forças. É como se fosse uma herança geológica. Fraquezas antigas na crosta, como aquelas falhas do ciclo brasiliano, podem ser reativadas por eventos novos. Por exemplo, a abertura do Atlântico no Mesozoico
rasgou o continente e adivinha por onde? Exatamente por essas linhas de fraqueza antigas. E mais recente ainda, no Cenozoico, novas tensões fizeram a Serra do Mar subir, criando aquela famosa paisagem de mar de morros do Sudeste. Então, a gente chega ao fim da nossa jornada, conectando esse passado profundo com o presente que a gente consegue ver. Tudo que a gente discutiu até aqui é, na verdade, a base para a geografia que a gente conhece. Esse gráfico resume bem a grande dualidade do nosso continente. De um lado, a margem andina, que é um orógeno ativo, com terremotos, vulcões, e do outro lado, a vasta plataforma sul-americana, que é relativamente estável, mas como a gente viu, é pontuada por ecos de movimentos antigos e também recentes. E aqui está o ponto-chave de tudo. Como grandes geógrafos como Ab Saber e Ross nos ensinaram, para a gente conseguir entender a distribuição dos biomas, dos rios, das formas de relevo do Brasil, a gente precisa primeiro entender essa arquitetura tectônica fundamental. A geologia é o alicerce da geografia. E fica a reflexão. Da próxima vez que olhar para uma serra, um planalto ou uma planície, é bom lembrar que aquilo não é só uma paisagem, é um monumento construído por colisões continentais, por mares antigos e por forças que atuaram por bilhões e bilhões de anos.